Neste exato segundo, a arma mais poderosa do século XXI está sendo disputada em segredo absoluto pelas maiores potências do planeta. Ela não usa pólvora, não faz barulho, não depende do tamanho de um exército e mede poucos milímetros de espessura. Estamos falando dos chips semicondutores, o verdadeiro cérebro eletrônico que hoje controla desde os supercomputadores de inteligência artificial que redesenham a sociedade até os sistemas de defesa, radares e mísseis hipersônicos de última geração. Sem que o público comum percebesse, uma nova linha invisível de restrições industriais congelou o mercado internacional, dando início a uma guerra silenciosa pela soberania tecnológica, onde apenas as nações que dominam a matéria-prima e a fabricação conseguirão sobreviver nas próximas décadas. Neste vídeo, nós vamos revelar os bastidores trilionários desse embate implacável entre Estados Unidos e China, o risco iminente de um apagão digital capaz de paralisar o planeta e a jogada estratégica que o Brasil acaba de ativar nos bastidores para garantir sua independência e se transformar em um polo estratégico crucial nas Américas. Para compreender o peso avassalador dessa disputa, é preciso dar um passo atrás e entender que os semicondutores se tornaram o novo petróleo do mundo moderno. Quem controla a fabricação desses chips microscópicos dita, de forma soberana, o ritmo do crescimento econômico, da inovação industrial e do poder militar global. Se uma fábrica de chips para de operar hoje, as montadoras de veículos na Alemanha suspendem os turnos amanhã, a produção de smartphones na Coreia do Sul congela e a infraestrutura de dados dos maiores bancos do Ocidente entra em colapso. Atualmente, a maior e mais perigosa vulnerabilidade de todo o mundo ocidental está concentrada em uma única e pequena ilha no Oceano Pacífico, Taiwan. Ali fica a sede da TSMC, a gigante que sozinha é responsável por produzir mais de 90% dos chips mais avançados do planeta. O mundo inteiro depende de um único ponto geográfico que está sob constante tensão geopolítica. Sabendo do risco catastrófico de depender de uma única cadeia de suprimentos, o governo de Washington e a União Europeia iniciaram uma corrida frenética contra o tempo, injetando subsídios públicos que somam centenas de bilhões de dólares para tentar trazer as fábricas de volta para os seus territórios. São leis de incentivo à segurança nacional criadas para descentralizar a produção antes que uma eventual escalada militar no Mar do Sul da China paralise as indústrias globais por completo. Do outro lado do tabuleiro desse xadrez geopolítico, a China não assistiu a esse movimento de braços cruzados. Em resposta às sanções ocidentais que tentam bloquear o acesso chinês a maquinários de última geração, Pequim respondeu aplicando restrições severas na exportação de elementos químicos essenciais, minerais críticos, que são a base indispensável para a fundição e fabricação de qualquer componente eletrônico de alta performance, o galho e o germânio. O governo chinês entendeu perfeitamente a lógica do mercado. Se o Ocidente detém o monopólio do design dos softwares e das patentes de arquitetura computacional, a China controla a base física da tabela periódica. Esse cabo de guerra de restrições mútuas gerou um estrangulamento sem precedentes nas cadeias de suprimentos tradicionais. Grandes corporações automotivas, indústrias aeroespaciais e governos de países em desenvolvimento foram forçados a abrir os olhos para uma realidade dura. Buscar alternativas urgentes de segurança industrial não é mais uma escolha econômica de redução de custos, é uma questão de sobrevivência. Deixar de produzir componentes básicos e depender exclusivamente da boa vontade de potências estrangeiras significa transferir, voluntariamente, a soberania e o futuro do seu país para as mãos de terceiros. E é exatamente no epicentro desse cenário de extrema fricção global que o Brasil decidiu agir com a cabeça erguida, provando ao mundo que não fomos feitos para ser apenas espectadores ou meros exportadores de matéria-prima bruta. O país ativou um plano estruturado de soberania industrial para garantir que as engrenagens da nossa economia não fiquem reféns das decisões ou dos embargos decretados por Washington ou por Pequim. O principal símbolo dessa resistência, dessa virada de chave e do verdadeiro orgulho nacional atende pelo nome de CEITEC, o Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada, localizado estrategicamente em Porto Alegre. A história recente da CEITEC é o retrato vivo da luta pela nossa independência tecnológica. Em gestões de governos anteriores, a CEITEC foi deliberadamente negligenciada, rotulada de forma errônea como um ativo sem valor e quase acabou completamente liquidada. Houve uma tentativa real de desmantelar a estrutura, demitir os cientistas e apagar de vez o potencial de alta tecnologia do nosso país, sob o falso pretexto de que o Brasil deveria apenas comprar chips de fora, em vez de fabricá-los. Mas o Brasil, sua comunidade científica e o sentimento de soberania resistiram firmemente. Reativada e salva com um foco puramente estratégico de segurança de Estado, a única fábrica de toda a América Latina capaz de projetar e produzir chips diretamente na escala de silício, recebeu novos aportes financeiros, modernizou seus laboratórios e voltou ao tabuleiro global com força total. A engenhosidade da estratégia brasileira compreendeu que, para vencer essa guerra,
Nós não precisamos tentar competir imediatamente com os chips microscópicos de 3 nanômetros que abastecem os telefones de última geração em Taiwan. O foco do Brasil é cirúrgico, garantir a autossuficiência e a blindagem das engrenagens que movem a verdadeira riqueza e o sustento do nosso povo. A Ceitec agora direciona sua capacidade de engenharia para componentes fundamentais que protegem o nosso mercado interno de ponta a ponta. Estamos falando de chips específicos para o agronegócio de precisão, sensores de monitoramento climático e rastreamento de frotas, além de dispositivos avançados para sistemas de saúde pública e automação industrial. E o que essa estratégia de soberania traz de bom e prático para o povo brasileiro no dia a dia? A resposta está na estabilidade da nossa economia. Quando o Brasil produz seus próprios componentes, nós garantimos que a nossa produção de alimentos de alta tecnologia no campo e os nossos equipamentos médicos nos hospitais não fiquem mais caros ou simplesmente parem de funcionar devido a crises, guerras ou pandemias do outro lado do oceano. Isso protege diretamente o bolso do cidadão comum contra a inflação importada. Mais do que isso, essa retomada cria um ciclo virtuoso de empregos de altíssima qualificação para os nossos engenheiros, programadores e cientistas, interrompendo a histórica e dolorosa fuga de cérebros. O talento brasileiro agora encontra espaço, estrutura e incentivo para criar o futuro aqui dentro, gerando riqueza que permanece no nosso próprio território. Para pavimentar o caminho do setor privado e dar robustez a esse ecossistema, o país atualizou, fortaleceu e prorrogou as diretrizes do PADES, o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores. Essa medida legislativa e econômica concede isenções contundentes de impostos federais para empresas nacionais e internacionais que realizem investimentos em pesquisa pesada, design de circuitos e na montagem final de componentes eletrônicos em solo brasileiro. Ao zerar alíquotas de tributos que antes sufocavam a competitividade, o Brasil se transformou de forma acelerada no hub mais atraente e seguro de toda a América Latina para a indústria de tecnologia. Esse incentivo atrai fábricas globais que desejam descentralizar suas operações, encurtando a distância logística e mitigando os riscos de fretes marítimos caros, demorados e vulneráveis que cruzam os oceanos asiáticos. Essa nova estabilidade regulatória, somada à posição geográfica privilegiada do Brasil, acabou chamando a atenção do mercado internacional e do próprio governo americano através da estratégia conhecida como nearshoring, a prática de mover elos críticos de produção para países parceiros que sejam logisticamente confiáveis e geopoliticamente estáveis. O Brasil foi incluído formalmente em cooperações técnicas e auditorias, ligadas ao Fundo Internacional de Segurança e Inovação em Tecnologia dos Estados Unidos. O mundo começou a perceber o óbvio. O Brasil se posiciona de forma única na geopolítica global como uma zona de paz, um território neutro, seguro e completamente livre de tensões militares ou disputas de fronteira imediatas. Essa característica nos torna o lugar ideal para abrigar as etapas cruciais de encapsulamento, teste e distribuição de semicondutores para todo o hemisfério ocidental. Enquanto as superpotências tradicionais gastam energia construindo barreiras tarifárias, sanções comerciais mútuas e ameaças de retaliação, o Brasil trabalha silenciosamente construindo pontes econômicas e erguendo suas próprias linhas de defesa industrial para blindar o futuro da nossa sociedade contra o iminente apagão tecnológico mundial. O que estamos presenciando nesta segunda metade da década de 2020 não é apenas uma disputa comercial comum entre grandes corporações de tecnologia do Vale do Silício ou de Shenzhen. É a redefinição absoluta e definitiva do conceito de segurança nacional. A verdadeira soberania de um país não é mais medida apenas pelo tamanho do seu território ou pelas suas forças tradicionais, mas sim pela capacidade matemática e industrial de proteger suas próprias cadeias de suprimentos digitais, valorizar a inteligência do seu próprio povo e ditar o seu próprio destino. Os governos que perceberam essa virada de chave a tempo estão garantindo a sobrevivência e a relevância de suas economias na nova ordem mundial multipolar. O Brasil provou que tem o tamanho, a coragem e a capacidade técnica para reescrever sua história, deixando de ser um mero comprador de tecnologia para se tornar o guardião da sua própria independência digital. Se você quer acompanhar as análises mais profundas e factuais sobre macroeconomia, finanças globais e os bastidores reais da geopolítica antes que eles virem notícias superficiais nos grandes portais de comunicação, inscreva-se agora no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. E não se esqueça de deixar a sua opinião sincera nos comentários aqui embaixo. Você sente orgulho de ver o Brasil salvando suas estatais estratégicas, valorizando os cientistas do nosso país e retomando o controle definitivo do seu próprio futuro tecnológico? Participe do debate, fortaleça a nossa comunidade e até o próximo vídeo.